São Paulo e Alianza Lima, o segundo jogo, a estreia do São Paulo no Morumbi, ser na quinta-feira, dia 10 de abril. Por quê? Porque antes tem show do Stray Kids, que não é exatamente o Metallica, é uma banda de K-pop, e aí para tirar o palco, não sei o que tal, pelo menos o São Paulo conseguiu isso. E outra coisa também, a CBF, logo em seguida, né, Danilo, você que trouxe essa informação, ela alterou a estreia do Palmeiras e do Corinthians e do São Paulo no Brasileirão, para poder acomodar a final do Paulista. O jogo do São Paulo vai para sábado, a gente daqui a pouco pode até colocar na tela aí como ficaram os jogos. E o Palmeiras e Botafogo domingo às 16 horas, Corinthians e Bahia domingo, Bahia e Corinthians às 20 horas. Deram um rearranjo geral aí e até que o São Paulo se deu bem com a história da Libertadores, né, Mauro? Bom dia. Bom dia. Isso faz parte, né? Você ter esse tipo de cuidado para não para levar vantagem, é para você não levar a pior, né? Porque não muda muita coisa, né? Jogar na terça, na quarta, na quinta, joga na quinta, resolve o problema, não afeta em nada. O problema é quando você tem um show muito encavalado ali, muito próximo, né? Ou na mesma data de um jogo, aí você vai ter que sair do estádio, não tem jeito, não dá para ter tudo. Ah, eu quero fazer show, eu quero ter futebol, o estádio é um só, né? Se você faz essa escolha, que eu compreendo até pelo aspecto econômico, né? Os clubes precisam, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, no caso, vai ter que jogar em algum outro lugar. E sobre o campeonato, nada disso estaria acontecendo se a Federação Paulista aceitasse começar o Paulistão como as demais. Uma semana, uma data antes, né? Nem uma semana, é uma data de futebol antes. É meia semana. Do dia 12 para o dia 8. Pois é. Então, já teríamos terminado o campeonato no último final de semana, como terminou o do Rio, como terminou o de Minas. Então, vão ter que jogar numa quinta-feira após a data FIFA por conta disso. Aí cabe aos clubes envolvidos, é que eles não vão fazer isso, porque eles são extremamente subservientes à federação. Questionar a federação, viu? Olha só, a federação foi a federação lá atrás que fez questão de começar no dia 12, né? Ou seja, vocês fizeram questão, olha o resultado, né? Agora a gente tem que ficar correndo aqui. O ruim é que é o jogo decisivo na quinta e já no domingo você tem que começar o campeonato. Claro que não é o ideal para Corinthians e para Palmeiras, mas eles fazem parte disso, justamente porque são todos os clubes subservientes. E tem um detalhe aqui em São Paulo que me chama a atenção. Como o campeonato ele paga muito bem, né, em relação aos outros que não pagam do Rio, não tem nem premiação, desde que o Flamengo fez aquela bobagem de romper com a Globo lá atrás, sem um plano B concreto. Lembra? Tinha transmissão numa plataforma que ninguém conseguia ver o jogo. Foi uma lambança na época do Landim e o atual presidente fazia parte do petit comitê ali que mandava em tudo ali. O BAP, ele era em parte integrante. E será que ele não foi ouvido? Ele mesmo fala, sou um homem que eu vim do mercado de mídia. Será que o Landim não o ouviu antes de tomar a decisão? Será? Então, essa é uma outra história. Mas existe essa subserviência e às vezes as pessoas falam do Campeonato Paulista, que paga não sei quantos milhões, como se fosse mérito da federação. Ele paga milhões porque é o principal mercado do país, onde tem mais dinheiro, onde tem o Corinthians, onde tem o Santos, agora com o Neymar, onde tem o Palmeiras, onde tem o São Paulo. Tem esses quatro, é por isso. Só por isso. Ah, mas no Rio não tem sim, porque no Rio fizeram uma bobagem colossal, então virou o que virou. Mas o mérito é da existência desses clubes, não é da Federação Paulista. Eu quero ver a Federação Paulista se mudar para um outro estado, né, digamos de menor peso, com times não tão significativos, e conseguir construir um campeonato tão rentável. Não vai conseguir, não vai. Então o mérito é dos clubes. Mas, enfim, os clubes são subservientes, parece até que sem a Federação eles não conseguiriam nada, o que não é verdade. Casão, dá o seu pitaco sobre isso. Pelo menos ficou menos pior, vamos dizer assim, para Corinthians e para Palmeiras, que vão disputar a final do Campeonato Paulista na quinta-feira e estreiam no Campeonato Nacional no domingo, os dois. Então tem sexta e sábado para estrear domingo. Sobre isso e outra coisa também, né, Casão? Além dessa bizarrice de terminar o campeonato depois, tem essa diferença entre um jogo e outro, né? Tanta coisa pode acontecer entre o calor do primeiro jogo. O Corinthians ganha bom do Palmeiras, né? Lá. Hã? Foi bom para o Palmeiras. Foi bom para o Palmeiras, me parece. Né? Deu uma esfriada. Dá uma esfriada. Acho que a gente tem que esperar só para ver como vai ser a data FIFA, de como os jogadores vão voltar. Porque Sim, depende de como serão usados os jogadores. Mas diga lá, Casão. Então, nessa questão das datas, né, é isso que o Mauro falou. Poderia ter começado uma data antes, não teria problema nenhum. Em relação à diferença de tempo dos jogos, eu acho um absurdo. Isso, porque uma final de campeonato, os dois jogos estão no mesmo pacote. O que acontece emocionalmente no primeiro jogo é carregado para o segundo jogo. Faz parte de uma final com dois jogos. Não são jogos, não se diz assim, pô, essa final é de 180 minutos. Nesse caso, não é de 180 minutos.
são 2 vezes 90 separados. E quando é 180 minutos, você carrega o emocional do que aconteceu num jogo para o outro. Em relação aos times, Mauro, eu acho ruim para os dois, sabe? Até pro time que perde. Porque o time que perde, ele mexe com ele e ele fica com aquela gana de tentar ganhar novamente, de ir para cima, de reagir. E quando passa 20 dias, isso aí baixa, vai pro jogo como se não tivesse acontecido o primeiro. Não tem nenhuma reação emocional, nem para um nem para outro. O time que ganha no domingo, foi o Corinthians, que se joga na quarta-feira, ou se joga no outro domingo, ele carrega aquela vitória, aquele ímpeto, aquele orgulho, aquela força de ter vencido o primeiro jogo para o segundo. Mas depois de 20 dias vai jogar como se não tivesse acontecido o primeiro. Então eu acho absurdo sempre, não é só final de campeonato, até Copa do Brasil, até Libertadores mesmo, quando tem uma distância muito grande do primeiro para o segundo jogo. Porque o pacote envolve os dois. O pacote de uma decisão envolve os dois jogos. Separadamente, são dois jogos completamente opostos. Emocionalmente, eu estou falando. Emocionalmente. O jogo fica frio. O segundo jogo, Corinthians e Palmeiras, vai ser frio. Ninguém vai carregar o que aconteceu no primeiro. Entendeu? Para o jogador, eu falando com o ex-jogador, para mim era muito pior. Mesmo perdendo. Perdendo, você quer reagir rápido. Você perde o primeiro jogo da final, você fica louco para reagir no segundo rápido. Uma semana tá no bom tamanho, você consegue carregar esse ímpeto de uma semana. Mas depois não. Então eu acho absurdo sempre que tem qualquer tipo de decisão que tenha uma diferença desse tipo aí. Pois é, você estava falando, né, Danilo? Também vai contar como vai ser a data FIFA, né? Quem vai jogar, quem não vai jogar, quem voltar meio baleado, quem voltar inteiro. A gente vai falar de seleção daqui a pouco, mas vale ressaltar isso. Porque o Palmeiras, por exemplo, tem 3 jogadores convocados pelo Uruguai. Se de repente os 3 jogarem na terça-feira, eles vão chegar quinta-feira, obviamente, sem as condições ideais para jogar. No caso do Estevão, se o Estevão for titular, o que eu acho até difícil, mas se o Estevão for titular na seleção brasileira, a mesma coisa. O Corinthians tem o Memphis, que vai jogar no domingo, então até quinta-feira ele já vai ter uma recuperação. E aí tem os outros, acho que é Félix Torres, né? Outros jogadores que podem também ser sendo utilizados. A gente vai ter que ver também como vai ser essa utilização para ter uma noção real de quem vai levar pior nessa de terça para quinta-feira. Vamos colocar na tela aí, falando em Palmeiras, que está na final do Paulistão, os jogos do Palmeiras na Libertadores com a tabela resolvida. Olho na tela aí, que a gente vai colocar os jogos. Bom, Palmeiras estreia no dia 13 de abril contra o Sporting Cristal fora. Depois ele pega o Cerro Porteño em casa, jogo tenso pelas questões de racismo e tal. Depois fora contra o Bolívar. Essa primeira parte da tabela do Palmeiras é meio chata, né, Danilo? Depois Cerro fora para fechar em casa com o Bolívar e com o Sporting Cristal. Talvez essa seja a parte boa aí. Fecha os 2 últimos jogos, são com times que em tese não serão, talvez estejam disputando ainda, mas são mais fracos jogando fora de casa. Acho o começo é chato, né? Os jogos com o Cerro, eles vão ser muito mais de um controle emocional do que de uma parte técnica, porque o Cerro Porteño, tecnicamente falando, não é um time que vai conseguir desafiar o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é superior tecnicamente, até pela questão de investimento e tudo. O Cerro Porteño é super tradicional no Paraguai, joga várias Libertadores, mas o Palmeiras teve ainda uma sequência também importante na Libertadores. Então eu não vejo assim com tanta questão a parte técnica. O ponto é como vai levar o Palmeiras, como vai estar o ambiente, especialmente no jogo fora. Eu acho que aqui o jogo em São Paulo, que é nesse primeiro turno, né, digamos assim, acho que é um pouco menos tenso. Agora, esse jogo fora, a gente vai ter que ver, até porque a gente viu as cenas do sorteio da Libertadores, o Buozzi discutindo lá, Buozzi, vice-presidente do Palmeiras, discutindo com o presidente do Cerro. Então eu acho que é muito mais uma questão do controle emocional do que da parte tática. Eu acho que, tirando a parte tática e técnica, aí, o mais difícil para o Palmeiras vai ser subir a montanha para encarar o Bolívar, até porque o Bolívar não é exatamente mais aquele Bolívar dos anos 2000. Lógico, também não é um time super forte, mas é um time que venceu o Palmeiras, já eliminou recentemente o Atlético Paranaense, tem alguns resultados um pouco melhores do que a gente está acostumado em relação aos bolivianos na Libertadores.